Paz, paz, amados, aqui quem vos fala é o irmão Elavô, com muito prazer, e aos que estão no outro lado. Estamos aqui mais uma vez para fazer os nossos vídeos, como de sempre, ok? Na verdade, eu estou aqui a trazer uma doutrina aos irmãos para analisarmos, ok? Fiquem com as vossas Bíblias abertas, se for possível. Os nossos irmãos da Igreja Mensagem dos Últimos Tempos, eles acreditam de que Satanás e a Eva fizeram relações no jardim do Éden. É isso mesmo. Eles acreditam que Satanás e a Eva fizeram relações sexuais no jardim do Éden. A Bíblia, quando nos refere de que a Eva comeu a fruta da árvore proibida, para eles, a fruta que a Bíblia refere não é a fruta no sentido literal, mas sim fruta no sentido figurativo. Esta fruta era relação sexual com Satanás, em que nesta mesma relação surgiu a semente que é Caim. Por isso que Caim nasceu malvado, mas nasceu com aquele espírito de maldade. E também Caim e Abel, para eles, acreditam que Caim e Abel eram gêmeos de pais diferentes. Depois da Eva ter feito ou praticado relações com Satanás, e depois vinha praticar com Adão. Vamos desvendar isso agora, ok? Só para dizer aos nossos irmãos que estão no outro lado, sobretudo aos irmãos que nos acompanham da Igreja Mensagem dos Últimos Tempos, de que isso é mentira, isso é um engano religioso, amém? Isso não é um conteúdo bíblico, não é uma doutrina bíblica. Eles se apegam em Gênesis 3, no seu versículo 15, onde diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, nesse caso, a descendência de Satanás e o descendente da Eva. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa descendência que a Bíblia aqui está a referir, tua descendência, nesse caso a descendência de Satanás, essa descendência tem a ver concretamente com Caim. São os filhos que poderiam nascer de Caim e que poderiam ferir filhos da Eva. Mas vamos começar já a desmentir isso, essa doutrina, amém? A Bíblia em nenhuma parte nos refere de que Caim e Abel foram gêmeos. Começando de Gênesis e Apocalipse, tu nunca vais ver isso, mas eles acreditam desse jeito. Por exemplo, em Gênesis 4, no seu versículo 1 e 2, se nós lermos bem, aqui diz que coabitou o homem com a Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, o primeiro filho que a Eva teve foi o Caim. Depois, só assim depois, veio o quê? O Abel. No segundo versículo diz que depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, nenhuma parte da Bíblia, nenhum capítulo bíblico da Bíblia, onde afirma de que Caim e Abel eram gêmeos, mas eles acreditam que Caim e Abel eram gêmeos de pais diferentes, ok? Então, vamos agora falar a respeito da fruta. Em Gênesis 2, no seu versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esta árvore era literal, ok? Estava no meio do jardim. Em Gênesis 2, no seu versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim haviam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E essas duas árvores eram árvores literais, no sentido literal, não eram árvores no sentido figurativo. Okay? Então, a Eva, na verdade, comeu sim a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós vermos em Apocalipse 2, no seu versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe que se alimente de árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então está aí, Gênesis 2, no seu versículo 9, a presença da árvore da vida, no sentido literal. Mas em Apocalipse nós estamos a ver agora, já não é físico, ok? Mas sim no espírito.
porque o paraíso é real, mas esse paraíso é espiritual, amém? Então, esta árvore que Deus tirou do jardim do Éden, Deus teve que transferir essa mesma árvore no paraíso espiritual. Já não é físico, mas sim espiritual. Então, é mesmo literal. A árvore, em Gênesis 2, no seu versículo 9, a árvore da vida, está lá de uma forma literal e física, mas é a mesma árvore que aparece também em Apocalipse 2, no seu versículo 7. E o João viu esta árvore da vida. É uma árvore espiritual, uma árvore no sentido literal e não no sentido figurativo. Ok? Então está aí já a mentira. Então, em Gênesis 2, no seu versículo 9, havia duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, eles comeram a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia restado a árvore da vida. E esta árvore da vida, nós estamos a ver em Apocalipse 2, no seu versículo 7, que esta mesma árvore está no paraíso. É uma árvore no sentido literal. Estamos juntos? Não no sentido figurativo. Agora, como entender a descendência de Satanás que a Bíblia nos refere em Gênesis 3, no seu versículo 15? E o mesmo nome de Caim aparece em 1 de João 3, no seu versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão, e porque o assassinou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Então está aí de que Caim era do maligno, não necessariamente que ele seja filho de Satanás no sentido literal. Era do maligno por possuir as características, os mesmos comportamentos de Satanás. Porque em João 10, no seu versículo 10, a palavra de Deus está aqui a nos declarar de que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Essas são as características de Satanás. Okay? Então, todo aquele que fizer as mesmas obras vai assemelhar-se com Satanás. Automaticamente, Satanás vai ser o pai por causa das suas práticas, por causa das suas obras. Porque em João 8, no seu versículo 41, Jesus Cristo falando aos fariseus: vós fazeis as obras do vosso pai, neste caso que é Satanás. Quando Jesus estava a referir-se de que vós fazeis as obras do vosso pai, não necessariamente que os fariseus eram filhos legítimos no sentido literal de Satanás, porque não eram mesmo, amém? Mas sim por causa das práticas deles, por causa dos comportamentos que eles apresentavam. Era exatamente os comportamentos de Satanás. Automaticamente eles eram considerados filhos de Satanás por causa dos comportamentos que eles apresentavam. Oh, yes! Por isso que em João 1, no seu versículo 12, a palavra de Deus está aqui a nos declarar de que a todos quantos receberam, Deus lhes deu a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, nós que nos tornamos filhos de Deus, não é no sentido literal, porque nós adotamos as mesmas características, as mesmas atitudes do Pai, as mesmas qualidades de um Deus. Deus não rouba, o Filho de Deus também não pode roubar. O regenerado não pode roubar. Deus não inveja. O regenerado não deve invejar. Então nós adquirimos essas todas as características, essas todas as qualidades. Por isso, Deus, nós vamos nos assemelhar com o nosso Pai, porque o Pai tem essas qualidades. Dotamos as mesmas qualidades do Pai. Amém? A Eva comeu sim a fruta proibida. Era no sentido literal, não havia praticado sexo, coisa nenhuma com Satanás, em que Caim e Abel eram sim irmãos, mas do mesmo pai, não eram de pais diferentes. Estamos juntos? Nós comprovamos aqui na Bíblia de que a descendência que a Bíblia nos refere em Gênesis 3, no seu versículo 15, é a descendência no sentido de a pessoa praticar as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos de Satanás, ok? Então, todo aquele que rouba, mata, fornica, faz todas as coisas semelhantes, torna automaticamente filho de Satanás. Comprovamos na Bíblia de que essa doutrina é mentira, essa doutrina não é bíblica. E a todos aqueles que nos acompanhem, fiquem ligados no canal, porque ainda virá muitos temas, amém? Então, Deus abençoe e estamos juntos.